A Monster Who Levels Up. Capítulo 131. Preparativos para a caça. Devo começar? Saidin puxou e bebeu uma poção que ele fez que foi projetada para aumentar a concentração mental de uma pessoa. A sensibilidade em relação à mana. A estatística força mágica. Bem como várias outras estatísticas relacionadas à mana por um curto período de tempo. Ele então mudou para a forma orc e ativou a técnica de metalurgia nos lingotes de mitril. Com um suave voon, lingotes de mitril derreteram em forma líquida espessa. Em seguida, ele se transformou na forma dos duendes e começou o processo meticuloso de criar esse material composto feito de mitril e mana em outra coisa. Ele acrescentou vários atributos adequados para uma armadura. E como o corpo de sua forma do Leviatã estava ficando maior a cada dia, ele também não se esqueceu de adicionar mais um atributo: o da elasticidade. Também, mesmo que o trabalho parecesse simples a partir de um olhar casual, cada mestre artesão carregava a mentalidade de fazer de tudo para alcançar o melhor resultado que podia. Qin Saidin também deu todo o seu ser ao processo e focou 100% nele. 2 horas depois, quando o suor acumulado na ponta do queixo caiu, a criação finalmente chegou ao fim. Um conjunto de equipamentos defensivos perfeito foi criado. Redução de danos. Nível A. Os danos sofridos por todas as formas de ataques físicos serão reduzidos em 50%. Elasticidade. Nível S. O material não vai rasgar. Não importa o tamanho que o hospedeiro cresça. Torna o material quase igual à pele do próprio hospedeiro. Armazenamento externo de mana. Nível B+. 3.000 unidades de mana podem ser armazenadas dentro da engrenagem. As unidades são baseadas na quantidade média de mana encontrada em um adulto humano. Um ser humano adulto médio possui 10 unidades de mana. Distorção do espaço. Nível C. Ao consumir mana, o espaço pode ser manipulado. A distância máxima aplicável: 1 km. Distorção de tempo. Nível F. Ao consumir uma grande quantidade de mana, o fluxo do tempo pode ser manipulado. O limite máximo para manipulação: 1 segundo. A armadura com muitos atributos especiais imbuídos. Projetado especificamente para o uso do Leviatã, embora parecesse mais um pedaço de pano do que uma armadura metálica real, ainda era uma coisa incrível. No entanto, como várias de suas características poderiam ser facilmente referidas como pequenos milagres por si só. Uau! Finalmente! A manipulação do tempo. Oh cara! Sinto que estou morrendo dessa tontura. Enquanto se sentia muito satisfeito com o produto final, Saidin caiu no chão frio e duro. Os efeitos da poção haviam se esgotado. E ele estava se sentindo realmente tonto graças à reação dos níveis de concentração forçadamente aumentados. Depois de perder mais 10 minutos sem fazer nada além de se recuperar, Saidin mudou para a forma do Leviatã para colocar um novo equipamento de batalha ao redor do corpo de 2,5 metros. Ele cobriu o equipamento defensivo prateado semelhante a uma toalha de banho. Assim que essa toalha entrou em contato com suas escamas, ela se agarrou firmemente a ele como outra camada de pele e cobriu completamente seu corpo. Isso fez com que sua cor azul puro original se transformasse no brilho prateado brilhante. Ele sentiu que havia um tipo diferente de frieza saindo dele quando comparado à sua aparência original. Mas ele também sentiu que tinha ficado mais forte do que antes.
haveria mais um barulho ruidoso levantado. Quando o mundo encontra assim, dizendo que o dragão azul havia evoluído mais uma vez? U. Uma capa também? Ele decidiu não fazê-lo. Já que, nesse ritmo, ele poderia realmente se transformar em uma figura de ação para crianças. Ele ouviu que bonecos do dragão azul estavam inundando os mercados ultimamente. Afinal, Keun Kou creu no Kyun. Enquanto olhava para o espelho, Saidin, o Leviatã, começou a fazer várias poses, parecendo digno e sério. Depois mal-humorado e fazendo beicinho. E até mesmo com um rosto fofo. No meio disso, ele de repente se lembrou de uma ordem que deu a Johan Sung há cerca de um mês. Então voltou a ser humano. Pegou o telefone e ligou para o cara. Tuturu. Johan Sung pegou o telefone antes mesmo que o primeiro toque pudesse terminar. Olá. Mestre da guilda. Olá. Senhor Hansung. Você se lembra da coisa que eu te pedi para fazer da última vez? Ah. Quer dizer aquele? Sim, senhor. Eu me lembro. Não me esqueci. De jeito nenhum. Senhor. Ele parecia ter esquecido completamente antes de Saidin fazer a ligação. Embora. Saidin sorriu levemente e continuou. Bem. Então. Liguei para saber o andamento do assunto. Ah. A coisa é. As pedras de mana dos monstros do mar são muito raras e também são bastante caras. Pedras de mana dos monstros do mar, ou seja, Saidin queria um subalterno para sua forma Leviatã. Então ele ordenou que Johan Sung localizasse um. Você ainda não encontrou um? Não. Senhor. Na verdade, há um que não tinha sido vendido por causa do seu preço de pedido exorbitante. Senhor. Tem um preço muito alto em comparação com o que pode ser usado. Então nem mesmo esses tipos de colecionadores loucos se mobilizaram para comprá-lo no momento. Imediatamente, Saidin levantou-se da cadeira. Para pensar. Uma pedra de mana pertencente a um monstro que era tão caro. Ninguém estava disposto a comprá-la. Seu corpo começou a doer pela excitação. O que é isso? O nome desse monstro? Ou seja, Johan Sung hesitou ligeiramente. Como CEO do monstro, ele foi incumbido da responsabilidade de lidar com o equilíbrio financeiro da empresa como um todo. No entanto, esta pedra de mana. Por favor. Apressem-se. Ah. Bem. É. Um Kraken. Senhor. O Kraken. Pode-se chamá-la de Lula gigante. Mas a verdade é que era uma criatura incrível que poderia facilmente ocupar um papel de protagonista em muitos contos lendários de outrora. Um Kraken. Você diz. Ouvindo aquele nome brilhante. O coração de Saidin disparou loucamente. Ao mesmo tempo, o coração de Johan Sung também perdeu uma batida, e se Saidin lhe pedisse para comprá-lo? Mas... Só o preço estimado gira em torno de 65 milhões de dólares. Além disso,
A Ordem dos Cavaleiros está pedindo a quantia que é quase 10 milhões a mais do que isso. Senhor! É apenas um valor absurdo. Ridiculamente caro. Uau! Como você diz? Isso é um preço. Tudo bem. Mas como eles pegaram um Kraken? Quem pegou? Este Kraken costumava ser apelidado de Damari. Anteriormente encontrado no mar Mediterrâneo. Mestre. Uma ordem dos cavaleiros com sede em Roma matou enquanto perdia 3 de seus próprios cavaleiros. Então é mais do que provável que eles não negociem nenhum termo. Johan Sung engoliu nervosamente. Não importa o quão densamente embalado a pedra de mana estava com o mana único e especial do Kraken. Ele não valia mais do que 40 milhões de dólares. Considerando as potenciais aplicações financeiras para ele. Então, 75 milhões a mais era simplesmente demais. Compre. O coração de Johan Sung. O CEO. Desmoronou e ficou indefeso. 75 milhões de dólares seriam o equivalente a um ano completo de salários combinados para os funcionários. No entanto, como estamos lidando com uma ordem de cavaleiros aqui? Provavelmente podemos trocar itens com eles. Estou certo? Diga-lhes que vou preparar até 4 armamentos e artefatos com atributos que eles quiserem. Ah! Estabeleça algum limite também. Não permita que eles peçam nada voluntariamente. Ah! Felizmente, Johan Sung tinha esquecido algo importante. Era o fato de que Kim Sai-jin era o proverbial ganso botando ovos de ouro, não. Pelo contrário. Ele era a ave sedosa coreana que botava ovos de mitril. Pelo menos. Não havia como a negociação com quaisquer ordens de cavaleiros. Ou mesmo torres mágicas. Fracassar. Sim. Senhor. Eu entendo. Enviarei o pedido oficial imediatamente. Por favor. Eu preciso disso rapidamente. Então dê tudo de si. Depois de terminar a chamada, Sai-jin começou a assobiar em voz alta. Ele pensou que conseguir um monstro como um Nes no final do dia seria perfeitamente bom o suficiente. Mas então, peixes ainda maiores entraram na rede. Em vez disso, quando ele adicionasse o Kraken à lista de monstros que ele poderia invocar, então restaria apenas uma vaga em seu coração. Mas ele estava planejando deixar aquele em paz por enquanto. Bem, ele estava atualmente reservado para aquele pássaro branco que poderia vomitar ataques de respiração. No mesmo momento em que Kim Sai-jin estava se sentindo bastante chateado consigo mesmo, Kim Yu-rin ficou acordada durante toda a noite em uma crise de depressão. A noite só aumentava. Mas o sono não queria visitá-la. Originalmente, Cavaleiros não precisava de muito sono em primeiro lugar. Mas como ela não conseguiu pegar uma piscadela nos últimos 2 dias, a situação parecia séria desta vez. Ela se sentia tão letárgica o tempo todo. E não sentia mais vontade de ficar sozinha também. No entanto, apesar de se sentir assim, também não queria sair de casa. Falando claramente, ela só queria estar com uma pessoa específica. Ela não conseguia entender por que a depressão a atacava assim. Não. Honestamente falando, ela sabia.
Ela entendeu muito bem o motivo. Seus colegas disseram algo ou melhor, sobre seu humor ser um trauma pós-operatório experimentado após a remoção cirúrgica do parasita de Mana. Mas ela queria vê-lo. O cheiro que não estava presente em sua casa ainda permanecia em suas lembranças e picava o interior de seu nariz. Ela se perguntou o que o orc estaria fazendo agora. Ela já sabia que ele provavelmente não estava pensando nela. Ele provavelmente estava lutando com unhas e dentes. Ou talvez mantendo sua massa ou armadura em silêncio contemplativo. Ela então de repente pensou em Kim Saidin. Qual era sua relação com o orc? O que ele fez que fez o orc chamá-lo de pessoa mais importante? Ela estava curiosa, invejosa, ciumenta. Até o telefone tocou. Mas como ela não podia se incomodar com nada, ela apenas deixou o telefone tocar. Pela primeira vez em muito tempo, não. Pela primeira vez em 13 anos desde que entrou para a Ordem dos Cavaleiros. Ela pensou que realmente poderia tirar férias. Agora mesmo. Manhã do dia seguinte. A Monstro anunciou oficialmente o acordo de parceria com a escola Jin Mudo liderada pela diretora Yujin. O conteúdo do anúncio era bastante simples. A Monstro honestamente admirava e acreditava em Yujin, que havia herdado o verdadeiro legado do herói Jin Serran. Assim, não terminando apenas com um simples patrocínio, a Monstro investiria continuamente em seu futuro também, chegando ao ponto de comprar o terreno ao redor perto do dojo e expandir o tamanho da associação e da própria escola. Esse anúncio curto, mas sem rodeios, começou a dar origem a novos rumores. Quando combinado com outro anúncio feito pela Monstro há exatamente 3 meses, sobre a nova seleção de membros da guilda, a presidente da Escola de Artes Marciais Jin Mudo e Yujin, entrando na guilda Monstros. Rumores relacionados à seleção de membros da guilda Monstro e candidatos recebendo atenção do público. O pessoal da mídia de massa já estava nomeando os possíveis candidatos e estava no meio de uma grande confusão. O engraçado é que o cara que supostamente distribuía grana nem sabia que isso estava acontecendo naquele momento. Enquanto isso, os nomes dos cavaleiros que ele nem havia considerado antes estavam sendo colocados na lista de candidatos em potencial. Inferno. Algumas empresas de mídia até entrevistaram vários cavaleiros que aparecem nessa lista duvidosa. Um potencial candidato. Kim Won-jong foi entrevistado. Neste momento. Embora não devamos dizer isso, você é reconhecido como um dos candidatos mais prováveis. Portanto, várias casas de apostas em todo o mundo colocaram probabilidades muito baixas no seu nome. No entanto, o que você pensa sobre este assunto? Haha. Não. Não é assim. Eu certamente não ouvi falar de nada deles. E também acredito que ainda me falta habilidade e temperamento agora para me tornar um membro da Guilda dos Monstros. Nesse caso, mesmo que você seja convidado a participar, você recusará o convite? Claro que não. Como posso fazer algo assim? Se eu realmente receber um convite, isso significa que a Guilda Monstro me avaliou muito. Assim, devo me esforçar mais para atender às expectativas que eles têm de mim. Este foi um trecho da entrevista feita com Kim Won-jong, um cavaleiro de alto nível da Ordem dos Cavaleiros de Daibaek. Infelizmente, esse homem que deu uma entrevista tão legal e humilde
foi pego tentando subornar um dos funcionários da O Monstro. Enquanto tanto dentro das fronteiras da Coreia quanto fora dela estavam ficando barulhentas com as notícias relacionadas ao monstro. Dentro do gabinete do vice-presidente da Corporação da Grande Sabedoria, ouviam-se inexplicáveis rugidos de raiva e um monte de palavrões. Deus! Droga! Ei! Seu filho da puta! Que bobagem é essa, seu merda? Depois de receber a notícia muito mais tarde do que todos os outros devido a passar o dia em uma orgia bêbada, o enfurecido Kim Jong-il xingou com raiva e tentou destruir sua própria mesa. Minhas mais sinceras desculpas. Senhor. Esse evento se desenrolou tão repentinamente que não conseguimos. Não. Não. Mas por quê? Por que a fez isso de repente? A questão é que há uma história de que Kim Sae-jin realmente chamou o dojo e acabou de entregar 10 milhões de dólares. Assim mesmo. O quê? Que nenhum bom filho da puta está fazendo o que quiser agora. Hein? Quem diabos ele pensa que é? Um maldito miserável? Um maldito plebeu. Que teve sorte com uma característica de merda. Acha que sua linhagem de repente se tornou uma nobreza ou algo assim? Argue. Kim Jong-il que foi. Na verdade, o líder do grupo que reuniu outras grandes empresas e ordens dos cavaleiros para pressionar Yildin. E como essas empresas e até o governo concordaram tacitamente com sua ideia. Esse assunto era algo que teria sido resolvido muito em breve. Afinal, quando visto da perspectiva do governo, ver as artes marciais únicas criadas exclusivamente pelo herói nascido na Coreia e criado na Coreia Jin Se-han se espalharem pelo mundo sem uma compensação adequada não era algo para ficar muito feliz. O que devemos fazer agora? Senhor! Que merda! Seu idiota! O que diabos podemos fazer agora quando as coisas ficaram assim? Ah! Espere! Essa merda não se tornou uma bagunça. Por causa da sua brincadeira sem graça. Dizendo que tudo vai acontecer em breve? Kim Jong-il pegou um cinzeiro da mesa e o jogou no chão. Quanto mais violento ele ficava, sua raiva coagulante só queimava cada vez mais quente. Isso. Aquele filho da puta. Eu quero matar ele mesmo. Mas eu não posso. Argue. Foda-se tudo isso. Caramba! Kim Sae-jin, por causa desse bastardo. Kim Jong-il que até sofreu a indignidade de ser enviado para a prisão. Mesmo assim, Jong-il que teve que esfriar sua raiva e deixá-la ir depois de ouvir o conselho de seu pai. Que escolha ele teve? Esse desgraçado tinha se tornado influente demais para cortar sua cabeça agora. Deu fora. Saia! Seu idiota inútil. Saia da minha frente. Minhas desculpas. Senhor. Kim Jong-il que expulsou seu assistente pessoal de seu escritório. Nem isso foi suficiente para apaziguar sua raiva fervente. Então, ele começou a destruir seu escritório. Em vez disso, só depois de transformar seu outrora digno cargo de vice-presidente em um ferro velho e irreconhecível, ele recuperou um pouco da calma e sentou-se em uma das cadeiras sobreviventes. Ah! No entanto, de repente lembrou-se de algo. Aquele mago de aparência suspeita, que lhe perguntou se ele estava interessado em trabalhar juntos. Kim Jong-il que afugentou o cara desde que ele soltou aquela aura desagradável exclusiva dos vampiros naquela época. Mas agora,
Ele abriu a gaveta trancada e, em seguida, bateu no cristal cor de sangue escondido dentro. Durante a tarde da liberdade. Depois que o Sai-Yong saiu para trabalhar, Johan Sung veio visitar Kim Said enquanto carregava uma certa pedra de mana. Aqui está. Como isso chegou depois de apenas um dia? Saidin recebeu a pequena caixa do tesouro que obviamente continha pedra de mana dentro e inclinou sua cabeça em confusão. Lembrou-se de ter dado a ordem ainda ontem, não? Há pouco mais de 12 horas. Ah! A questão é que, quando você me ligou ontem, também era manhã em Roma. Então os altos escalões da Ordem dos Cavaleiros já haviam chegado para trabalhar até então. Mestre. É por isso que eu poderia concluir as conversas rapidamente. Quando mencionei as condições de troca, eles simplesmente mandaram a pedra sem pedir nada. E então, me ligaram depois. Eles disseram: já que o pacote foi enviado, você não pode renegar o acordo ou algo parecido nesse sentido. Senhor. Haha. Isso é um alívio. Quando Saidin abriu um pouco a tampa da caixa, um feixe de luz preta explodiu da pequena abertura. Oh! Oh! Uau! Ele ficou profundamente impressionado com a exibição da aura poderosa e fechou apressadamente a tampa. Como esperado. Dentro da caixa estava. Havia uma enorme pedra de mana encaixada para um Kraken dentro. Toda envolta em uma seda digna. Enquanto esperava pacientemente por seu novo dono, Kim Saidin